Abreu 29, 2 Samuel 21. Houve no tempo de Davi uma fome consecutiva de 3 anos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe respondeu: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, quer dizer, sobre sua família, porque ele matou os gibeonitas. A culpa sobrou para a família, mais uma vez a gente está vendo aqui. Os gibeonitas, aquele povo que no tempo de Josué fingiram que eram de longe, que eram mal, e acabaram praticamente levando Josué, induziram Josué a fazer uma aliança com eles para protegê-los. Então, uma vez feita a aliança, era obrigação mútua de se protegerem, não se podiam agredir. Uma aliança é um pacto, é um contrato, é um compromisso de ajuda mútua. E Saul, tendo atacado os gibeonitas, alguns, certamente ele fez isso imaginando que estava ajudando o povo de Deus, né? Ele queria tirar os gibeonitas do meio dos hebreus. E aí trouxe culpa de sangue sobre o povo. Porque a gente já aprendeu que o que a gente faz não traz, não apenas culpa de sangue sobre a nossa família, mas sobre nós, sobre a nossa família e sobre o nosso povo. E o povo estava sofrendo. Então, Davi entendeu que a fome que o povo estava passando 3 anos consecutivos era consequência de alguma coisa errada que eles haviam feito. Porque Deuteronômio 28, 48 diz: vou trazer a fome, vocês vão ter falta de tudo, porque vocês estão me desobedecendo. Deuteronômio 28. Então, ele entendeu isso. Ele falou: eu tenho que resolver esse problema. Como que eu posso resolver isso? Na consulta dele. E Deus falou. Então ele foi. O que o Davi fez? Chamou o rei Davi, os gibeonitas, e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes haviam jurado poupá-los, naquela época, no tempo de Josué. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Acontece que Números 35, 31 diz assim: não aceitareis resgate pela vida do homicida, ele será morto. Era vida por vida, olho por olho, dente por dente. E os gibeonitas não queriam resgate. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça? Qual é o resgate que eu dou para vocês perdoarem? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, com a sua família. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Ele disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, quer dizer, Saul os impediu de permanecer em Israel. De seus filhos, que nos sejam dados 7 homens, para que os enforquemos em Gibeá de Saul, os eleitos do Senhor. Nós chamamos Saul de o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. O rei, porém, poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera. Davi e Jonatas fizeram o juramento de se proteger. Então ele poupou Mefibosete. Mas pegou os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, quer dizer, uma mulher de Saul teve 2 filhos, ele entregou esses 2 filhos, e também os 5 filhos de Merabe, a outra filha do Saul. Tinha Merabe e a Mical. A Merabe tinha sido primeiramente prometida para Davi, mas depois Saul mudou de ideia e deu para outro homem. Ela teve 5 filhos. Davi pegou e entregou esses 5 filhos, porque tinha que ser da família de Saul. Então Rispa, os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram na montanha. Caíram os 7 juntos. Foram mortos nos dias da ceifa, mais ou menos abril, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada, mês de abril. Então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. Lá em Israel, essa época do início da primavera, né, até o outono não chove.
são 7 ou 8 meses sem chover. Eu não sei como é que faz para ter água, mas são mais ou menos isso. 7 ou 8 meses sem chover lá em Israel. Quer dizer, então foi de abril, bota aí mais uns 8 meses, lá para outubro, novembro. Termina o outono, começa o inverno. Ela tapou os cadáveres e não deixou, certamente não podia pegar, né? Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais de campo de noite, ficou tomando conta. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filho de Aiá. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, que haviam enterrado eles, né? E transportou os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, e juntou também os ossos dos enforcados, quer dizer, pegou o osso de todo mundo e enterrou na sepultura de Quis, o pai de Saul. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Quando alguma coisa acontece com a terra, a gente tem que se perguntar o que nós estamos fazendo de errado, contrário a Deus, para que isso aconteça, especialmente fome, inundação. Se isso está acontecendo, alguma coisa nós estamos fazendo de errado, contrário ao que Deus manda. O que é que nós estamos fazendo de errado? Vamos corrigir. Agora vem as proezas de Davi, do reinado de Davi. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e brigaram contra Israel, ficando Davi muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. Gigantes eram homens de 3 metros para cima, hein? O peso do bronze da sua lança era 300 ciclos. Nossa, era muito pesado. E estava cingido de uma armadura nova e quis matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, socorreu Davi e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a Davi, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Ficaram com medo dele morrer. Então falaram: agora você não vai mais sair. Nós saímos. Depois disso, houve ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai feriu Asaf, descendente dos gigantes. Vários gigantes que atacaram, né? Depois teve outra. E Elanã feriu um Golias. Não é aquele mesmo Golias, não, né? Porque aquele já tinha morrido, o outro. E ainda teve outra, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos. Tinha 24 dedos. Também descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, o Jonatã, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro gigantes nasceram dos gigantes Engate, filisteus, né? E caíram pela mão de Davi e de seus homens. Gigantes, hein?